Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler o verso 24. Diz assim o texto: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até aqui, irmãos. Nesses domingos, eu tenho falado para os irmãos aqui sobre as dificuldades de seguir a Cristo. No primeiro domingo, eu falei que a primeira dificuldade era entender a mensagem de Cristo. E eu mostrei para os irmãos que a mensagem de Cristo fala sobre o reino de Deus. No segundo domingo, eu falei para os irmãos que a segunda dificuldade, que era a dificuldade de saber fazer escolhas, que nós somos responsáveis por nossas escolhas. E no domingo passado, eu falei a terceira dificuldade, baseada no texto do livro do Jovem Rico, e eu mostrei para os irmãos a dificuldade de cumprir o que Deus manda, sem perder o coração de estar diante de Deus e de estar na presença dEle. E hoje, baseado nesse texto, eu gostaria de falar da quarta dificuldade em seguir a Cristo. O texto diz assim, interessante é que ele fala que Jesus dirige-se aos seus discípulos. Ele fala, Jesus dirige aos seus discípulos, e ele fala isso. Mas, irmãos, o Senhor falou isso não só aos discípulos. Ele falou aos discípulos aqui nessa passagem, mas ele também, os outros evangelhos vão dizer e vão mostrar que ele também fala isso para uma multidão. 2 vezes ele fala essa mesma exigência sobre negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Então ele fala aos discípulos e ele fala à multidão. Ele reúne a multidão e reúne os seus discípulos. E aqui na minha versão diz assim, se alguém quer vir após mim. Algumas versões vão dizer assim, se alguém quer ser meu discípulo. O trocadilho melhor desse texto é esse vir após mim. Por que esse vir após mim? Porque normalmente acontecia assim, Jesus ia andando e as pessoas andavam atrás de Jesus. Era assim que acontecia. Então Jesus ia andando no deserto, ia de uma cidade para outra, e a multidão vinha atrás de Jesus, andando em direção a Jesus e seguindo a Jesus. Só que Jesus começou a dizer para eles, olha, se alguém quer vir após mim, ou seja, me seguir, não significa simplesmente andar atrás de mim. Quando ele diz, se alguém quer vir após mim, não significa simplesmente andar pelos caminhos onde eu tenho andado. Quando ele diz, se alguém quer vir após mim, existem coisas que precisam ser feitas, que precisam ser vividas por aqueles que querem andar e serem meus seguidores. E ele diz aqui, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, olha, se alguém quer andar comigo, se alguém quer viver comigo, por isso que eu digo que é o desafio da vida cristã, por isso que eu digo que é o desafio de andar com Deus. Ele diz que é necessário negar-se a si mesmo, e negar a mim mesmo é abrir mão das minhas vontades. Negar a mim mesmo é abrir mão do meu querer. Negar a mim mesmo é abrir mão do que eu quero. Negar a mim mesmo é eu ter uma opinião, eu ter um jeito e abrir mão desse meu jeito, do que eu quero, por outro jeito. Olha só, lá em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas, capítulo 5,
versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim, ó. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha só. Ele está dizendo aqui, ó, é preciso negar a si mesmo para seguir a Cristo. É preciso negar a si mesmo para andar com Cristo. Mas como que eu vou negar as minhas vontades? Como? Como que eu vou negar o que eu quero? Como que eu vou negar o que eu acho certo? Como que eu vou negar, às vezes, a minha natureza? Por exemplo, eu falei para os irmãos aqui, o Pedro era um cara muito explosivo. Então, quando uma pessoa foi prender Jesus, o que Pedro fez? Ele tirou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado que foi prender Jesus. Esse era o jeito do Pedro ser. E para ele ser um seguidor de Cristo, ele precisava o quê? Negar-se a si mesmo. Mesmo ele sendo um cara que gosta de briga, mesmo ele sendo um cara que, no que depender dele, ele lutaria, para ser um seguidor de Cristo, ele tinha que aprender a negar a si mesmo. A negar o que ele era, a negar o que ele acredita, a negar o que ele gosta. Olha que texto difícil. Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Já pensou, irmãos? Hoje de manhã eu falava para os irmãos aqui, não revidar uma mãozada já é difícil. Imagina depois de pegar a mãozada oferecer o outro lado. Difícil. É por isso que os chamados para seguir a Cristo são chamados para negar a si mesmo, para negar o que são, para negar o que vivem. Só que às vezes a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente entra nesse movimento cristão e a gente quer viver do nosso jeito, quer fazer da nossa forma, quer andar do nosso jeito. Ele diz aqui, olha, vocês precisam viver no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Existe uma guerra dentro de nós e essa guerra é entre a nossa carne e o nosso Espírito. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos culpa no capeta, no Satanás, no diabo, mas muitas vezes o capeta, o Satanás, o diabo mora dentro de nós. Muitas vezes somos nós mesmos que entramos em situações ou que fazemos coisas que vão prejudicar a nossa própria vida. A nossa própria vida. Então, ele diz aqui, olha, existe uma luta interna entre o espírito e a carne. Aí ele diz aqui, olha, elas são opostas. Você tem que alimentar o teu espírito, porque ele diz no final do 17, para que você não faça o que quer. O cristão não faz mais o que quer, irmãos. Porque ele nega a si mesmo. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5,17. Bem conhecido, né? Ele diz lá, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já se passaram. E eis que tudo se fez novo, se faz novo. Meus irmãos, nós que estamos em Cristo, nós temos que negar a nós mesmos. Nós precisamos negar as nossas vontades, o nosso jeito. Ah, mas na minha família a gente sempre faz assim. Ah, não, mas comigo é desse jeito. Comigo sempre foi assim. Ah, mas eu penso que é dessa forma. Para ser seguidor de Cristo, é preciso aprender a abrir mão da sua vontade, do seu eu. É preciso aprender a abrir mão de, muitas vezes, de coisas que você achava que é desse jeito que funciona, é na arma que resolve, é no grito que se resolve, é sem perdoar, porque comigo é desse jeito, errou comigo, eu não perdoo mais. Não, porque comigo tem que ser assim. Não, meus irmãos. Aqueles que são seguidores de Cristo,
eles têm uma nova forma de viver. Eles têm uma nova forma de pensar. E aí ele não se limita a dizer negue-se a si mesmo. Ele ainda diz aí no texto que lemos, tome cada dia a sua cruz. Olha só. Eu preciso negar a mim mesmo, é abrir mão de quem eu sou, do que eu penso. E não só isso, eu preciso tomar a minha cruz. E o que é tomar a minha cruz? Tem versões aí que vão dizer, em Mateus capítulo 16, versículo 24, eu estar disposto a morrer. E é exatamente isso. Tomar a cruz é estar disposto a morrer. Tomar a cruz é estar disposto a se entregar todo dia. Tomar a cruz é estar disposto a abrir mão da própria vida, talvez daquilo que eu tenho de mais valor, de mais precioso, que é a minha vida, de abrir mão dela para ser um seguidor de Cristo, para viver e para andar com Cristo. Olha o que Paulo diz aos Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Olha só. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha só. Ele diz que a nossa velha natureza foi crucificada, foi morta com Cristo. Foi deixada lá a velha natureza do pecado. Olha lá em Gálatas agora como ele diz, ó, Gálatas 5:24. Gálatas 5:24, ele vai dizer assim, ó, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Mais uma vez, ele falando da nossa vida está morta, da nossa vida velha ser passada. Olha os Efésios agora, ó. Efésios 4:22. Efésios 4:22, ele diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Mais uma vez ele está dizendo, olha, a nossa velha natureza, nós fomos orientados a maneira antiga de viver, a deixar ela de lado, a viver com a nova vida. Olha agora Paulo falando aos 2 Coríntios, ó, 2 Coríntios 4:10. 2 Coríntios 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo, mais uma vez aqui dizendo, nós somos entregues à morte. Agora, mais uma vez, Paulo, só que agora dizendo aos Tessalonicenses, ó, 1 Tessalonicenses 5:22. Olha aí como é que o texto diz, ó. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstenham-se de toda aparência do mal. É para se abster de quê? De toda aparência, não precisa nem ser mal. Se tiver aparência de mal, já tem que se abster. Não precisa nem ser fato consumado e errado. Mas se tiver aparência de mal, eu já tenho que me afastar. E ainda, finalmente, ainda falando sobre esse tema, Paulo fala aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 21, ele vai dizer assim, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, o que Deus nos ensinou aqui, em Mateus que lemos, é exatamente quando ele diz, você precisa negar-se a si mesmo e você precisa tomar a sua cruz, é estar disposto a morrer. A vida cristã, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos e aprender a estar disposto a morrer. Só que, irmãos, quando Jesus disse isso, eu coloco aqui 2 aspectos. Ele fala estar disposto a morrer, aquela morte física, sim, fala. Sim,
Tem um monte de irmãos nossos morrendo, irmãos. Não foi só Pedro que morreu decapitado, crucificado de cabeça para baixo. Não foi só Tiago que teve a cabeça cortada. Não foi só João Batista que teve a cabeça decapitada também. Não foi só o apóstolo Paulo que foi decapitado fora dos muros de Roma. Não foi só Sadraque, Mesaque e Abednego que foram jogados em cova dos leões. Não foi só na fornalha. Não foi só Daniel jogado na cova dos leões. Muito mais do que isso, até hoje, muitos irmãos nossos estão morrendo. Muitos. Morrem não só em países distantes, mas aqui mesmo, na América, existem países onde o evangelho não pode ser pregado com a liberdade que temos no Brasil. E que igrejas são perseguidas porque anunciam o evangelho. Famílias são destruídas. Os pastores têm as filhas estupradas. Muitas vezes a casa derrubada e ateada a fogo. Por causa desse evangelho. Pessoas têm morrido, têm vivido isso. Por quê? Porque seguir a Cristo muitas vezes está relacionado sim com essa morte. Com essa morte física, sim. Mas também, irmão, você sabia que a morte física é o mais simples de todos os problemas? Porque na morte física, o cara vai lá, nega Jesus, não nega Jesus, pum, dá um tiro na tua cabeça, tu morre, não negou Jesus, beleza, ficou tudo bom. Está pronto. Você não teve nem escolha. Eita, paz, estamos aqui no velório do irmão fulano de tal, que não negou Jesus. Vira um santo, cara. Vira um mártir. É a coisa mais linda. Eu falo para os irmãos, às vezes a gente vai trocar uma lâmpada e é muito alto, fazer alguma coisa. Eu falo, irmão, tem gente morrendo porque a facção matou, porque não sei o quê. Você que se cair dessa escada vai chegar, morri trocando a lâmpada da igreja. Que coisa bacana, né? Ele estava lá trocando a lâmpada da igreja e aí foi parar no céu. Mas, irmãos, morrer é fácil. Morrer é fácil. Só morre. O problema, primeiro, nós não queremos morrer. Não queremos morrer. Então, se eu disser aqui, irmãos, é o seguinte, o Senhor quer que a gente morra. Não, também não é assim não, pastor. Não é bem desse jeito. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer a presença dele, mas ninguém quer ir agora. E aí, essa morte, essa vida, a maioria de nós não quer. A gente quer viver, e quer viver, e quer viver, e quer viver. Mas a morte física é o mais simples. Eu já preguei em muitos velórios, irmãos, muitos. Quando, acho que sempre acontece, né? O pastor mais novo, mais velho, manda o pastor mais novo para ele fazer um monte de coisa que ele talvez não gosta de fazer. Então eu preguei em muitos velórios, às vezes num dia mais de um velório. E eu nunca vi um morto lá no caixão reclamar das flores que alguém trouxe. Nunca vi. Ou ele espirrar se alguém trouxer uma flor de um cheiro ruim. Nunca vi um morto. Até se eu tivesse visto, eu tinha, né? Eu não ia ficar para ver esse espirro. Mas eu nunca vi ele espirrar. Eu nunca vi ele reclamando do caixão. Eu nunca vi ele reclamando da flor. Eu nunca vi um morto falar assim, gente, eu não queria estar com essa roupa, eu queria outra roupa, não sei o quê. Nunca vi ninguém, nenhum morto, reclamar disso. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o Senhor nos chama para negar a nós mesmos e chama para carregar a nossa cruz, que é para morrer, só que estando vivo. Estando vivo. Você está vivo e o Senhor te chama para morrer. Você está vivo e o Senhor te chama para negar-se a si mesmo. Você está vivo, mas você vai ter que colocar a roupa que o Senhor quer que você use. Você está vivo, mas você vai ter que entrar dentro de ambientes que o Senhor quer que você entre. Você está vivo, mas o Senhor quer que você faça coisas que você não quer fazer. Você está vivo, mas o Senhor te chama para viver uma vida diferente daquela que você propôs, que você sonhou ou que você projetou.
Irmãos, onde foi que Abraão sonhou? Onde foi que Abraão sonhou que ele estava em casa um dia, casado, com a vida dele, aí Deus fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te vou mostrar para ti. Vai e tu vai ser uma bênção. Vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. Aí ele disse, tá bom, papai, eu vou. Sim, mas e o sonho que eu tinha de morar aqui? E quando eu casei com a minha esposa, que a gente tinha combinado de ir junto morar lá no Egito. E a minha família, que a gente já tinha um monte de coisa aqui planejado, e o Senhor chega agora, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele estava abrindo mão dos sonhos, dos projetos, da casa, de tudo que ele tinha, por uma proposta que o Senhor ainda ia mostrar qual era. Era um vivo que estava morto. Morto para ele, morto para as vontades dele, morto para o que ele queria, morto para o que ele achava, morto para o que ele pensava, morto para os planos dele, morto para os projetos que ele já tinha feito em família. E Noé é homem justo, íntegro, reto, temente a Deus. Aí Deus fala, faz uma arca. Eu vou preparar uma arca para te fazer. Beleza. E ele preparou a arca. Virou carpinteiro de um dia para o outro. E ele não era isso. Ele trabalhava plantando uvas. Virou carpinteiro. Foi construir uma arca. Depois Deus mandou os animais para dentro da arca. E lá com os animais dentro da arca, durante muitos dias, ele ficou alimentando animal, limpando animal, separando briga de animal, preparando animal. Mas, Senhor, tu me chamou para cuidar de animal? Ele estava abrindo mão de quem ele era, para viver o que Deus queria e o que Deus estava propondo para a vida dele. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é tomar a cruz, é estar disposto a morrer para mim mesmo. Está disposto a morrer para o que eu penso. Está disposto a morrer para o que eu gosto. Está disposto a morrer para o que eu acho que tem que ser desse jeito. Porque na minha família todo mundo sempre fez assim. Está disposto a morrer para as minhas verdades. Está disposto a morrer para o meu descanso. Está disposto a morrer, mas estando vivo. Irmão, seguir a Deus, estando no leito do hospital. Eu ainda não fui em um, irmãos. Que cheguei no leito do hospital, o cara está para morrer. Eu digo que quer aceitar Jesus, eu ainda não fui um que o cara disse que não. Ainda não fui. Porque seguir a Deus sem escolha é complicado, irmãos. O Senhor nos chama para viver uma vida estando vivo. Vivo. Saí daqui um dia desses com os irmãos, tempo desse atrás aí, e fomos fazer um culto lá na UP4. Chegamos lá, montamos toda a estrutura do culto lá, a gente começou a cantar. A primeira, eu vou cantar logo uma música aqui, é para eles cantarem comigo. Cantei Eu Navegarei. Foi um coro lindo, irmãos, todo mundo cantando. Aí eu falei, rapaz, já que eles sabem essa, aí cantei Grande é o Senhor. Grande. É porque eu estava cantando assim para ver se eles se conheciam. Irmão, foi um coro mais lindo. Eu fiquei repetindo aquele lá. Queremos o teu nome em grandes. Eles cantavam, mas cantavam com vontade mesmo. Com vontade. Aí eu peguei e fiz um teste. Agora eu vou cantar Te Dou Graças, que é a nossa. Né? O nosso CD. Aí a gente era, o refrão diz lá. Eu te dou graças. Ela não tinha data show, não tinha nada, eles cantavam, irmãos, ó, de mão levantada lá. Graças. Dias depois, começou uma matança de quem estava saindo da UP4, 5 horas da manhã. Os mesmos que estavam cantando depois, no outro dia, estão matando. Do mesmo jeito. Às vezes, na rebelião, o primeiro a matar alguém é o que fez o culto, ou colocou o jejum na cela.
Passou todo mundo de um dia para outro em jejum. Servir a Deus estando preso é fácil. Eu quero ver servir a Deus estando livre. Eu quero ver servir a Deus eu tendo dinheiro no bolso, podendo fazer o que eu quero e servir a Deus. Eu quero ver servir a Deus, estar disposto a morrer. Eu poderia não estar dentro desse caixão, levantar e sair, mas ficar mesmo estando vivo. Eu quero ver servir a Deus, e a proposta de Jesus de negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, é você vivo, largar tudo, é você vivo, seguir em tudo. Eu contei para os irmãos hoje de manhã aqui, teve um grupo de dependentes químicos, que eu os acompanhei durante 9 meses, esse grupo, 9 meses. Esse grupo, eu batizei mais ou menos umas 25 pessoas desse grupo que estava lá. Esse grupo ficou os 9 meses da internação. Esse grupo se envolveu tanto que teve um deles lá, que já sabia umas cordas, uns acordes. Eu ensinei ele a tocar os hinos. E aí, quando eu ia para lá, muitas vezes só, ele tocava e eu cantava. E ficou uma bênção, irmãos. Uma bênção, ele foi batizado, as coisas aconteceram, tudo uma bênção. No dia da saída dele, eu lembro desse grupo, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, pastor, ensaiamos uma música. Eu falei, então vamos cantar. O familiar está aí, vai estar todo mundo aí, vamos cantar. Eu falei, qual é? Ele disse, é aquela, agora é só vitória. Eu falei, vamos. E ele puxou lá e eu fui, irmãos. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória. E foi lindo, irmãos. Eles receberam o diploma, foi uma bênção. Isso era um sábado, um domingo, por volta das 4 horas da tarde. Quando ele saiu de lá, ele foi direto da mãe dele, roubou a mãe dele e foi viver na rua. Servia a Deus, preso lá no centro de recuperação, sem poder sair, sem poder fazer nada. É fácil. Eu quero ver servir a Deus estando livre, como você é livre. Eu quero ver você servir a Deus, você aí com o dinheiro no bolso para fazer o que quer. Como aquela música que a gente canta aqui, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. E você poder mesmo. Eu podia estar em qualquer lugar, podia agora decidir ir para outro canto, fazer outra coisa, ir para outro lugar. Tá? Eu não estou aqui por falta de opção, eu não estou aqui por falta de proposta. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, porque eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu decido negar a mim mesmo, eu decido tomar a minha cruz todos os dias, eu decido abrir mão de quem eu sou para ser quem tu queres que eu seja. Olhando para isso, irmãos, eu percebo uma das grandes dificuldades de seguir a Cristo. E uma das grandes dificuldades de seguir a Cristo, quando eu olho para esse texto, é deixar que o controle da minha vida seja feito por Deus. O grande desafio da vida cristã é permitir que o nosso Deus controle e governe as nossas vidas. O grande desafio da nossa vida é dizer assim, tem uma canção do cantor cristão que dizia, né? As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim. Teus são os meus prazeres, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispões de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em trevas ou luz, é tudo como ordenas. Eu tenho por bem-vindo o teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. As mãos de Deus dirigindo a minha vida. As mãos de Deus controlando a minha vida. As mãos de Deus governando a minha vida.
as mãos de Deus me conduzindo, as mãos de Deus deixando eu ser quem eu tenho que ser, as mãos de Deus, mas não quando eu estiver inválido simplesmente, mas não quando eu estiver preso, mas não quando eu estiver no lugar de tratamento que eu não posso sair, mas não quando eu não tenho opção, mas não quando eu não tenho mais jeito, mas não quando não tem mais esperança para mim. Servi-lo de todo o coração, sendo livre, servi-lo, estar com Ele, mesmo eu podendo fazer outras coisas, viver com Ele, mesmo quando eu poderia viver outras coisas, orar, buscá-lo, mesmo quando eu faço outras coisas. Eu não sei se você já parou em algum momento da sua vida e você fala assim: meu Deus, como vai ser? O que eu vou fazer agora? Eu lembro do salmista, que ele diz: elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Não sei se você alguma vez da sua vida já passou pelo momento: Senhor, de onde vai me vir o socorro? Como é que vai ser? Eu estou aqui olhando para o céu porque eu não tenho para onde olhar. Meu socorro vem de onde? Porque eu não sei como vai ser amanhã. E o salmista mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que criou esse céuzão aqui, ó, que criou essa terra, que criou esses montes, que criou tudo isso daqui. É dele que virá o meu socorro. Sabe o que é isso? É o governo da nossa vida está em Deus. Há um grande desafio da vida cristã, irmãos, de deixar a nossa vida ser controlada por Deus, de deixar a nossa vida ser guiada por Ele, de deixar a nossa vida ser conduzida por Ele. Muitas vezes nós queremos fazer tudo do nosso jeito, queremos da nossa forma, queremos pela nossa personalidade. E Deus não. Deus, Ele quer que a gente venha viver a vida conforme Ele manda, conforme Ele propõe para mim e para você. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz é deixar-se ser governado por Deus, é deixar-se ser conduzido por Ele, deixar ouvir a voz dEle e seguir a voz dEle, ouvir as orientações dEle e ir pelas orientações dEle, é dizer: não sou mais eu quem vivo, mas tem uma outra vida que vive dentro de mim, e é por isso que eu vivo essa nova vida agora. Não sou mais eu, porque quem tinha que morrer era eu, mas Ele morreu no meu lugar. Então agora o que eu faço? Essa vida que eu digo que eu tenho, eu dou para Ele viver, porque aquela morte era minha, aquele era o meu lugar. Então agora não sou mais eu quem vivo, tem uma outra vida dentro de mim, e essa vida é a vida de Deus. É o próprio Jesus que vive em nós, que opera em nós. Por isso, deixe ser governado por Deus. Deixe Deus governar a tua vida. Deixa Deus governar o teu tempo. Deixa Deus governar as tuas finanças. Deixa Deus governar a tua família. Deixa Deus governar os teus filhos. Deixa Deus governar o teu relacionamento. Mas assim, mas eu tenho que dar permissão para Deus, é isso, pastor? Claro que não, irmãos. Eu não dou permissão para Deus, porque Deus é que é tudo em todos. Só que Deus não é um velhinho que está pedindo: pelo amor de mim mesmo, alguém me adora aí, por favor. Eu estou precisando de adoração hoje. Deus não é um velhinho que precisa de adoração. Deus não é um velhinho esquecido. Deus não é um velhinho que, para se sentir Deus, precisa que eu e você o adore. Ele é Deus independente de mim e de você. Ele é Deus independente de você levantar as suas mãos ou não. Ele vai continuar sendo Deus, você batendo palma ou não. Ele sempre será Deus, Ele sempre vai ser Deus. Então é eu que quero fazer isso para Ele. Não é Ele que precisa. Sou eu quem quero dar a Ele a minha vida. Sou eu quem quero entregar a Ele tudo que eu tenho. Sou eu quem agradeço pela vida que Ele me deu. Sou eu quem agradeço pela morte que Ele morreu. Sou eu quem entrego tudo a Ele. Muitos cristãos, irmãos, muitos pessoas que estão dentro das igrejas, não têm a vida governada por Deus. Não tem. Vive a vida do jeito que Ele quer, vive a vida para a sua carne, vive a vida para os seus negócios, vive a vida para o seu agrado, vive a vida aquele mesmo
aquela parábola lá do louco que vai construir celeiros maiores, celeiros maiores, celeiros maiores, e ele, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem será? Vive a vida sem se preocupar com Jesus, vive a vida sem se preocupar com o outro, vive a vida sem se preocupar com a entrega, vive a vida, e vai chegar um momento em que a morte vai bater a nossa porta. Vai chegar um momento em que esse vigor, essa força vai passar. E nós precisamos então estar firmados em alguma coisa. Estarmos firmes em alguma coisa. Quando ele diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, é estar disposto a deixar de ser quem eu sou, para ser quem ele é. É estar disposto a abrir mão de mim mesmo, por ele. E eu até falei para os irmãos hoje, pela manhã aqui, enquanto tem gente morrendo por causa de Cristo, né? Eu e você, às vezes, não abrimos mão de um jogo de futebol, não abrimos mão de um sanduíche a mais, não abrimos mão de uma série ou de uma novela, não abrimos mão de um conforto. Que evangelho! Essas pessoas que vão até o corte da cabeça, ouviram, que nós não ouvimos, hein? Que evangelho produziu isso neles? Ao ponto de eu estar trabalhando aqui, o Pedro e o André estão trabalhando, e Jesus falar, vem me seguir, que vocês vão parar de ser pescador de peixe e vão pescar alma. E eles largaram tudo e foram. Que evangelho! Mateus, que tinha vida altamente estruturada, chefe dos coletores de impostos em Jerusalém. Que evangelho ele ouviu que Jesus ia passando e diz, Levi, Mateus, segue-me. E ele larga a profissão, a vida, tudo que tinha e vai seguir a Jesus. Que evangelho Tiago e João ouviram quando estavam consertando as redes do seu pai Zebedeu, e Jesus fala, me sigam, porque eu tenho uma nova vida para vocês. E eles largaram tudo e foram. Que evangelho eles ouviram? Eles ouviram o evangelho que diz, negue-se, estejam dispostos a morrer. Ou seja, para de controlar a tua vida e deixa Deus controlar. Deixa Deus cegar. Deixa Deus ir. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus fazer o que for na tua vida. E quando vier a minha vontade, alimente o seu espírito. Porque para sempre a sua carne vai querer lhe dominar. Sempre. A sua carne sempre vai querer lhe dominar. A sua carne sempre vai querer lhe vencer. Lembra que nós lemos, elas são opostas. O seu jeito, a sua criação, o que você pensa, o que a tua formação te disse, o que você aprendeu na família, isso tudo vai ser contra, sempre, ao que Cristo quer de nós. Ao que Cristo nos propõe. E Ele propõe que você abra mão da sua vida e que você deixe Ele governar a sua vida. Porque Ele está à porta e bate. Ele não derruba a porta. Ele não obriga ninguém. Encerro com a passagem do filme Todo-Poderoso. Quando Jim Carrey quer fazer a mulher dele gostar dele de novo. Ele fala, mas eu sou Deus, eu vou lá e vou fazer ela gostar de mim. Não, mas esse tipo de coisa aí, não é assim com varinha mágica que a gente faz. Tem que ser de um jeito que você vai conquistá-la, depois de conquistá-la, ela vai gostar de você, você vai gostar dela. A lua você mexe de lugar, o sol você faz, acertar na Mega Sena a gente consegue, mas isso aí no coração das pessoas é plantando em cada um
e cada um fazendo-se diferente. Deus podia transformar aqui a tua vida e te obrigar a segui-lo, mas não é assim que Ele faz. Ele diz: você quer? Me dê o controle, porque o controle vai para a minha mão, para a mão de Deus, e Ele vai guiar a tua vida. Vamos orar? Ficar de pé? Colocar a nossa vida diante dEle? Eu não sei como você tem vivido, ou o que você tem experimentado, mas o que eu sei é que Deus quer governar as nossas vidas. E você pode decidir viver a vida do seu jeito ou viver a vida do jeito de Deus. Você pode decidir viver os teus planos ou viver os planos de Deus. Você pode decidir querer fazer a vontade de Deus ou viver a sua vontade, do seu jeito, da sua forma. O desafio da vida cristã, o grande desafio hoje, é estando vivo, sendo livre, podendo escolher, mas eu entrego a Ti o governo da minha vida. Eu entrego a Ti o governo da minha vida.